O que descobri? Que quando você chega e você pensa, e a ativação é muito forte nessa rede neural, ele vai inibir a emoção. E vice-versa. Quando os dois não são tão fortes, você consegue integrar, sem problema nenhum. Tá? Olá a todos. Hoje estamos recebendo uma convidada que atua em áreas aparentemente que não se conversam, mas o nosso intuito é justamente trazer essas áreas diferentes e ver como que isso se correlaciona nas profissões e na vida das pessoas. Então, antes de mais nada, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Criativa 3D, o estúdio que nos proporciona essas filmagens, que nos proporciona esse podcast, e o The Black Hair. Então, ela é neurocientista, professora e pianista. Seja bem-vinda, Márcia Kazui. Muito obrigada, Décio, tá? Pela sua oportunidade de chegar e mostrar, assim, realmente o meu caso é meio diferente, né? Então, é a nossa ideia, trazer Legal. pessoas diferentes. Sim. A música e a ciência tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Assim. Você é a segunda pessoa que vem aqui e diz isso. Nossa, abriu muito a mente da gente nesse sentido, né? Explica pra gente um pouquinho, não, antes de mais nada, né? Uhum. Como é que começou a sua carreira na área da música? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de música, né? Lógico, a minha mãe falava assim, não, você vai morrer de fome. Aliás, 99% dos pais dizem isso, né? E fala assim, não, mas eu quero fazer música e pronto. É. Só que assim, eu não era uma ex-minha pianista, né? Sei. Eu tocava assim e as pessoas falavam assim, nossa, você é muito expressiva, musical. Mas eu tinha uns problemas técnicos Sei. que assim, eu não conseguia resolver. E eu era uma pessoa assim, muito esforçada. Chegava a estudar mais de 10 horas por dia. Meu Deus. A minha professora, lá na faculdade, né, que eu fiz bacharelado em piano, ela é uma pessoa assim, pensa numa pessoa que é exigente. Exigente. Ela chegou um dia e falou assim, Márcia, não estuda tanto, senão você vai ficar doente. Mas né? mesmo estudando 10 horas por dia, você ainda tinha alguma dificuldade? Tinha assim, alguns problemas técnicos que não conseguia superar. Falava com os professores, e os professores falavam assim, olha, Márcia, o seu caso é muito difícil. Eu conheço vários casos difíceis, mas o seu, assim, supera a todos, né? Nossa, mas era uma dificuldade específica ou... Eu compreendia, entendeu? Por exemplo, a parte de ritmo. Mudava o andamento de uma forma, assim, absurda, né? Ficava bonito, né? Mas será que não era esse o seu diferencial? Né? Porque, às vezes, o artista ele quer ir ali muito quadradinho, né? Acaba sendo mais do mesmo, né? De repente, isso não era um defeito, de repente, uma qualidade. Mais ou menos. Né? Porque isso causava muitos problemas. Por exemplo, eu não conseguia tocar com outras pessoas. Num grupo, assim, porque eu... Por causa do andamento... Nossa! Era qualquer... Será que é porque você é um pouco acelerada? Não, porque assim, foi até engraçado uma vez que eu estava tocando com uma aluna minha, né? 4 mãos e tal. E assim, a gente resolveu colocar o metrônomo, né? Aí nós estávamos juntas, tocávamos assim, sincronizadas. Mas o metrônomo não acompanhava a gente. As duas atropelaram o metrônomo. Sim, né? E assim, comecei a falar assim, mas por que isso acontece? E eu percebia que tinha problema de concentração. Quando eu estudava, que eu achava que estava estudando, né? Eu só tocava, lia a partitura, tocava, repetia. Mas só que eu percebi que eu não prestava atenção. E até eu cheguei e perguntei para professores, né? Olha, eu não consigo prestar atenção. Aí uma professora chegou e falou assim, sabe o que você faz? Você vai numa farmácia e compra fosfato. Gente. Né? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, né? E procurei muitos professores. De primeira, assim, sabe? Gastei muito dinheiro. Né? Será que você não precisava era de um outro profissional? Não, na área eu médica? tive os melhores professores de piano, né? Lógico, eles foram me ajudando. Não era assim, eles não conseguiam. Mas assim, eu não conseguia realmente resolver o problema em si, né?
E aí eu comecei assim, a tentar investigar, porque eu vi que os meus alunos também tinham problemas parecidos comigo. Uhum. E aí eu via que as características eram similares, eu sabia que tinha alguma coisa com a emoção, porque eu era muito, muito, muito emotiva, né? A emoção era assim, Exacerbada, né? exacerbadíssima. Bom, aí comecei a estudar um pouquinho a psicologia, achei dados bem interessantes. Mas quando eu cheguei na neurociências, eu falei assim, aí aquilo, assim, Abriu? despertou. Foi interessante que logo quem me ajudou foi um neurocientista, neurologista, né? Neurologista. E ele era professor da Escola Paulista de Medicina, né? Agora é da Federal, né? Sim. E ele é músico e médico, Ah, ele é médico e neurologista, músico também? né? E ele me ajudou, assim, me deu assim, livros, devorei. Em 20 dias eu cheguei e li todos os livros que ele recomendou, fiz o trabalho assim e apresentei, né? Aí quando ele chegou, eu falei assim, olha, doutor, eu quero falar com o senhor, né? Quero mostrar. Mas ali você já estava na faculdade? Não, Não, estava só... eu já tinha formado a Ah, faculdade. você já tinha Já tinha formado? formado a faculdade, eu já era bacharel em piano. Ah, em piano. Isso, Tá. tá? Aí o neurologista viu, falou assim, mas você já fez trabalho, né? Eu falei, já, né? Aí quando ele leu o que eu escrevi, ele Sei. falou assim, nossa, isso dá uma dissertação de mestrado, Caramba! né? E aí e isso resultou num livro chamado Tocando com Concentração e Emoção, Ah, esse livro é da sua autoria? da minha autoria, Ah, né? que E legal. foi assim muito bem recebida. Foram 2 edições, esgotaram, né? Tá Porque vendo? Essa parte aí você não me contou, hein? Tá me contando só é, agora. e assim, a gente sabe que na parte da música, e assim, é muito difícil de vender os livros, Ah, né? sim, sim. E graças a Deus essas 2 edições esgotaram, mas assim, inclusive pediram para reeditar. Reeditar, né? Mas só que assim, quando eu escrevi, eu não tinha muita noção de neurociência. Aí depois disso eu fiz o doutorado, assim, né? Mas mesmo assim você lançou o livro. Não, eu lancei antes de fazer o mestrado. Ah, tá. Então, Inclusive, antes antes de de fazer o fazer o mestrado, mestrado. né? Aí no mestrado eu fiz em musicologia na USP, Ah, legal. né? E na USP tem uma característica bastante interessante, que uma vez você fazendo mestrado ou doutorado lá, você pode fazer disciplina de qualquer área. Qualquer área. De qualquer Nossa, área. isso que me chamou a atenção no descritivo, né, da sua carreira e tal, Sim, né? Falei, nossa, mas ela fez piano e depois fez doutorado, né? sim, neurociência. Doutorado em neurociência. Falei, mas eu não sabia dessa possibilidade, é uma novidade, né? Sim, porque assim, o meu mestrado era em musicologia, mas eu fiz assim, disciplinas na poli, Uhum. fiz na psicologia, que a neurociências aqui no Butantan é na psicologia, né? Aham. Fiz no Instituto de Biológicas, acho que é. Então, Tem fiz várias assim, matérias que se conversam, né? até na artes cênicas eu fiz. Ah, que legal. Né? Porque eu queria saber essa questão da Sim. emoção, né? E o que é emoção, o que é expressão, o que é a expressividade artística. E aí, depois que você passou Mestrado? não, nesse médico, no Neurologista. neurologista, Aham. né? Aí você fez esse trabalho, Sim, aí você resultou no livro. descobriu por que você tinha a dificuldade, Foi, uma parte. uma parte. Comecei a entender aos poucos, Aham. entendeu? Porque eu comecei a realmente perceber que tinha alguma coisa E os relacionada com alunos que tinham a mesma dificuldade, você viu que tinha similaridade, né? emoção Aham. e concentração. Inclusive, os alunos que tinham características parecidas comigo eram pessoas emotivas também, Uhum. né? E agora, o mais interessante é que tinham pessoas que tinham características assim opostas às nossas, Aham. né? E aquilo foi te intrigando, Me né? intrigando. Aí eu comecei a fazer as disciplinas de neurociências no Uhum. mestrado, né? E aí, nessa disciplina da memorização, em vez de fazer uma prova de avaliação,
mandou os alunos fazerem seminário, né? Fazer uma apresentação. Sim. De que forma essa disciplina está ajudando no seu trabalho. Aí eu cheguei e coloquei as diferentes formas de memorização, o que eu via nos meus alunos e tal. E ele também ficou encantado. Né? Legal. Então, foi assim, eu ajudei o professor, né, a entender, e o que eu aprendia... Isso ajudou e muito, né? Nossa, falei assim, pô, nossa, eu quase que fui fazer o doutorado aqui em Butantã mesmo, né? Só que o que aconteceu? 3 meses, faltando 3 meses para terminar o prazo, né? O meu orientador chegou e falou assim, ô Márcia, ou você muda o seu tema, ou tô fora. Gente. Eu falei, e agora? Né? Falei assim, entre a minha pesquisa e o diploma, ficou com a minha pesquisa. E aí comecei a procurar outro orientador. E o orientador que aceitou é um professor lá de Ribeirão Preto. E ele aceitou, mas não entendia nada de neurociências, porque a minha dissertação também era referente a neurociências. Mas só que a minha sorte é que ele tem um amigo de infância que é neurologista, professor de neurologia, um senhor professor na Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto. E ele chegou e mostrou o meu trabalho para ele, né? Aí quando ele viu, ele ficou encantado. Inclusive, assim, a defesa da minha qualificação, a minha qualificação foi feita lá em Ribeirão Preto. E esse professor de neurologia fez parte da banca. Você conseguiria dar uma ideia para a gente como que foi esse trabalho que você fez, essa relação da música com a neurociência, só para o pessoal ter uma ideia de como que é? Se bem que deve estar no seu livro, né? Tá no meu livro. Mas só para a gente ter uma ideia de como que é. Depois posso fazer propaganda do Lógico, não só pode como deve, né? Porque eu acabei de lançar um outro. Ah, que bom. Tá, e vou dar um de presente para você. Ah, muito obrigado. Tá. Então, você explica para a gente mais ou menos esse seu trabalho, aí você já entra na parte do livro. Sim, porque assim, o que eu percebi? Que realmente a cognição, né? Porque tem a parte técnica. Sim. Né? E tem a parte que você chega e seria a música em si. Cognitiva. Não, tem a expressão, a expressividade. Tá. Sim. Por quê? Porque quando você chega e uma pessoa toca, tá? Tem aquelas pessoas que tocam certinho, bonitinho, de uma forma impecável. Né? Mas você chega e você escuta... Depois de 2 minutos, você já está falando, ai, meu Deus. Agora, tem aquelas pessoas que, assim, às vezes até erra, né? Mas, assim, chama aquela atenção. Então, emociona, toca o coração. Como que se explica isso, Márcia? Né? Me conta. Então, e é justamente isso que eu tinha. Né? O que os meus professores falavam assim, Márcia, você tem uma expressividade, assim, um talento excepcional. Mas só que eu tinha problema nessa parte de chegar e manter o tempo, fazer divisão, jogar e tocar direitinho e não errar. Aí, o que eu percebi? Que realmente, assim, tem duas assim, formas de tocar distintas. Ou quando você chega, você toca pensando, quando você chega, você toca sentindo. Porque não tem pessoas que chegam e tocam de ouvido? Sim, tem. E toca. Agora você chega e você pergunta, como que você toca? E ele fala assim... Não sabe o nome das notas, não sabe por onde começar, né? E toca. E tocam, né? E às vezes assim toca. Por exemplo, improviso. Então eu tinha uma amiga que ela chegava e improvisava de uma forma assim muito boa. Coisa simples, mas assim ela improvisava de uma forma assim interessante, incrível, né? Incrível. E eu chegava assim, mas como que você consegue? Ela falou, não sei. E aí você foi atrás dessa resposta. E eu falei assim, mas como assim, né? E eu achei até engraçado, porque eu não sei improvisar. E aí, uma vez, eu estava tocando com o meu aluno, aí ele chegou e estava tocando de acordo com a partitura e resolvi improvisar.
não tinha a mínima ideia do que aconteceu, mas eu sei que ficou lindo, Olha só, né? Falei assim, mas o que aconteceu, gente? tirou uma trava aí? Então, né? Falei assim, como que pode, né? E aí, agora eu sei, tá? Porque são, assim, duas formas distintas de processamento. Duas redes neurais Certo. distintas. Redes neurais são áreas assim que são interligadas e Uhum, elas são ativadas de uma forma conjunta, tá? certo. Então, quando você chega, você pensa, você ativa a rede Uma neural rede. chamada central executiva, Uhum, né? Tem um outro que está ligado com a emoção, que está ligado com uma rede neural chamada default mode. E o processamento deles é bem oposto. Dois tipos, assim, de memorização. uhum, Um que é chamada explícita, tá. tá? Que é através do pensamento, você saber o que você está fazendo. E o outro que é implícita, que você chega e você nem sabe como você Você está fazendo. simplesmente executa. Tá? Por exemplo, andar de bicicleta. Sim, sim. Se alguém chega e fala assim, Décio, como que faz para andar de bicicleta? Você vai conseguir explicar? Não. Uma vez que você aprendeu, Você aprendeu, conseguiu, né? tá? E é uma coisa que você não esquece. Você pode Isso, perder a prática, mas ali você vai né? conseguir, né? Então, esses também, ó, essa parte que eu falo do cognitivo está ligado com essa memória explícita, Tá. tá? E aquele que é o intuitivo, emocional, é implícito, está ligado também com a expressão, Uhum. E às vezes né? essas duas áreas não se conversam, por isso que a pessoa É tem que assim, dificuldade. porque no meu doutorado, tá? O que eu fiz? Eu peguei, ao todo, acho que foram uns 15 pianistas, Uhum. ou mais, né, eu não lembro, já faz muito tempo. E eu pedi para eles tocarem a mesma música, tá? Certo. E ora pensando nas notas que a pessoa está tocando, né, e sentindo a pulsação, de tentar manter Manter o a ritmo, métrica, a métrica. né, e o outro sentindo a música. Eu integrei essa música com a emoção de tristeza, várias Ah, figuras ok. tristes, assim, tal. Uhum. Então, eu pedi hora para pensar em notas, né, e horas eles sentindo a tristeza nessa música. Relacionada a imagens que você Isso, tá? sugestionou. Exatamente, sabe, assim, criança Mentali chorando, Uhum. sofrimento, não sei o quê. E aí, o que que a gente fez? A gente pegou, gravou tudo, Uhum. né, e a gente analisou como que era a execução. De uma forma e de outra. Tem características bem marcantes. Quando você chega, você toca pensando em notas, né, você toca de uma forma mais marcada, Mais mais mecânica, forte, mais mecânica, né. Agora quando você chega, você está pensando, ele é mais ligado, mais fluida. mais fluido, assim, sabe, a mudança do tempo, como Uhum. que acontecia Sim. comigo, entendeu? Então, e é mais expressivo também. E que é o que emociona as As pessoas, né? pessoas, exatamente, né. Então eu falei assim: "Puxa, Nossa, que mas que legal". interessante Aí o isso. que que eu fiz ainda? E aí? A gente chegou e pegou e colocou colocamos esses voluntários para tocarem dentro da ressonância magnética funcional, tá. Que é? Vocês sabem o que é ressonância Sim, sim, magnética, né. sim. O funcional faz com que a gente consiga analisar a ativação cerebral quando eles fazem determinadas tarefas. Você fez isso com todos eles? Sim. Né, e Nossa, a gente comparou, e aí e encontramos realmente diferenças na ativação cerebral, nossa, tá. incrível. Exatamente. Então, quando você pensava, era realmente naquela Naquela área. nas áreas relacionadas com o central executivo, né, aquela Uhum. rede neural, e o outro com a área relacionada com o default, uma parte, assim, que fez toda a diferença. O que que descobri? Que quando você chega e você pensa, tá, e a ativação é muito forte nessa rede neural, ele vai inibir a emoção e Hum. vice-versa, tá. Quando os 2 não são tão fortes, você consegue integrar, sem problema nenhum, tá. Essa integração seria o perfeito?
Seria Ou o ideal. o ideal? O ideal, né? O perfeito eu acho que é não tem, difícil, né? Mas seria o ideal. Seria o ideal. Quando você junta tanto a parte, vou dizer assim, a parte mais técnica com aquela parte mais emocional. Quando você consegue Sim, equilibrar os dois, é sim. onde o músico ele vai ter uma expressão mais completa. É porque quando você chega e você toca só através da emoção, o que que acontece? Você se perde, Uhum, tá? Porque você não sabe o que que você está tocando. E assim, quando você trabalha essa forma, você vai na base da automatização. sim, E a automatização é o seguinte: você chega um dado e leva para o outro, outro. É uma corrente. sim. Se você quebra essa corrente, você não consegue continuar. Entendi. Então, quando tem assim apresentação de alunos assim, geralmente acontece da pessoa chegar e errar e não conseguir continuar. Trava, né? Trava. Aí tem que voltar do início, rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria para não errar. Porque se errar. Eu faço aula de violão, né? Uhum. E eu tenho um pouco dessa dificuldade, sabe? De manter cadência, né? E é o que você estava falando. Quando eu tô ali pensando só na técnica, né? Fica uma coisa meio engessada. E quando eu tento esquecer um pouco, flui, mas aí é o que você falou, chega uma hora, onde que eu tô? Para onde eu estou indo? Exatamente. Né? Né? Nossa, isso é Então muito você vê, interessante. ó, eu estou tendo uma pessoa que está confirmando o que eu achei. Não, exatamente, Né? é exato. Nossa, eu tenho trabalhado isso há muito tempo, há 25 anos, né? E é muito clara essa relação. E foi aí que você encontrou a música com as ciências. Exatamente, tá? E, e assim, depois que eu terminei o doutorado, né? Eu fiquei muito doente. Tive um burnout, uma depressão assim, Nossa, monstruosa, né? Tanto é que eu fiquei praticamente 10 anos afastada. 10 anos, Márcia? Eu dava algumas aulas de piano. Sim, Foi melhorando aos poucos. sim, mas levou 10 anos. 10 anos para conseguir recuperar. Nossa, Eu chegava e abria o meu laptop e começava a passar mal. Assim, a ponto de gente. querer Mesmo com vomitar. acompanhamento, com Não, tratamento, passei tudo. assim, eu acredito que com mais, passei por uns 30 psiquiatras. Nossa. Tomei tudo quanto é remédio, né? Teve um psiquiatra, inclusive psiquiatra da Unicamp, um Uhum. psiquiatra muito conceituado, ele falou assim: Márcia, eu não sei mais o que testar em você. Eu E já tentei mesmo todas as você tendo opções. todo esse conhecimento já, né? Sim, Isso prova que, mesmo você conhecendo, vamos dizer assim, a mente humana até que por dentro, né? Não livra a pessoa de sim. ter um estado, né, depressivo, uma dificuldade dessa, né? É, porque assim, foi muito difícil. O doutorado foi pesado demais. Facilmente, meu doutorado dá 4 doutorados, quase tese, Nossa, foi né? pesado, hein? Foi pesado. Inclusive, Mas porque pesado porque você quis ir muito a fundo ou você abriu muito leque? Por que pesado? é porque assim, no começo era o doutorado era só na parte da imagem Uhum, cerebral, né? Ativação cerebral, que seria a ressonância magnética sim. funcional. Mas aí, quando eu cheguei, comecei a gravar com os voluntários, tudo tal. Aí comecei, opa, olha só que interessante, olha que não sei o quê, olha que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Aquelas pessoas que, olha, isso é interessante, quer Olha, então, fazer e quer entender né? também, e por aí vai, né? Então, aí Então, foi muito além. então, você se encaixa perfeitamente no perfil, né, desse podcast. São essas pessoas inquietas, né? Não se contenta, não, olha, isso aqui é interessante, mas isso se relaciona com isso, também me interessa, e aí você sai ramificando, né? Tanto é que uma parte que não estava nem no projeto inicial, né, a gente conseguiu publicar um artigo científico numa revista muito boa. Olha só, Né? legal. Porque, por exemplo, lá no doutorado, naquela época, não sei se continua, né? Se você conseguisse, como que é? Publicar numa revista com, esqueci o nome, 2.8, né? Um ponto 2.8, você não precisaria fazer, não precisava fazer a qualificação. Olha, Lá em Ribeirão Preto, o curso, assim, é o melhor curso de neurociências, de pós-graduação em neurociências do Brasil. Não sei se sensacional. continua, mas eu acho que sim. Mas Né? provavelmente. Naquela época, assim, então, e mesmo sendo
no melhor curso de pós-graduação, era um artigo numa revista muito boa, muito conceituada. Entendeu? Então, Muito interessante. Aí foi por isso que você acabou tendo esse problema. Você foi sim, se aprofundando tanto que foi. chegou uma hora você se perdeu, Porque né? inclusive tinha logística, É, né? Porque eu tinha que treinar os meus voluntários, a sim. gente tinha que fazer gravação, eu tinha que preparar todo o E trabalho. estudar todo aquele material e... Legal. E fala um pouco pra gente desse trabalho voluntário que você faz na área da educação. Como é que isso Então, começou? O que te chamou para essa área? Embora você já estava ali dentro da área mas da educação musical, né? sim, é que assim, a gente comecei a assim, ter noção do que estava acontecendo na educação. Porque a gente chegou e teve a questão da CONAE, não sei se você sabe. Não. CONAE é Conferência Nacional de Educação, acontece em 10 anos. Ah, E eu estava assim, conversando com várias pessoas que estavam ligadas com a educação e eu entendi que metade dos estudantes que têm 15 anos não sabem ler e escrever de uma forma adequada, né? Falei, como assim? Né? São analfabetos funcionais. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Né? sim. Aí falaram, isso é oficial, tá? Sim, Tá no sim, MEC. sim. 73% das pessoas, desses alunos de 15 anos, não sabem a base da matemática. E 55% não sabem ciência básica. Eu falei, mas como assim? Ou seja, a qualidade da nossa educação Tá no fundo do está no poço, fundo do poço. ainda fizeram Empurraram mais um pouquinho, né? bem pior, né? Aí eu falei assim, mas o que é isso? Aí comecei assim, a gente eu entrei em vários grupos, né? Inclusive agora eu tô como presidente da Comissão de Educação do Instituto Arpio, eu Sim. estou como vice-delegada do Estado de São Paulo, da Confederação Nacional de Pais de Alunos. Uhum. Porque a gente está realmente tentando Preocupados, né? E fazer tentando... alguma coisa para resgatar a educação. E Infelizmente existe uma grande negligência dentro do Congresso, né? Só os assuntos que os interessam, né? Que eles se exatamente. aprofundam, pelo menos, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte, né? Dos Sim. nossos congressistas, eles se importam mais com aquilo que vai influenciar a sua própria vida e não do cidadão, não da população como um todo. Coloca lá o ministro da Educação, ele não entende nada Não de entende educação. nada. O ministro da Saúde não entende nada de saúde. E que vai Então, funcionar um negócio desse, né? Não tem como funcionar. porque assim, inclusive ontem a gente está, toda segunda-feira, né, anteontem, toda segunda-feira a gente faz uma reunião da nossa comissão, né? Uhum. E assim, eu convido pessoas para falar. E foi um vereador muito sério, né? Que está ajudando bastante a gente. E ele fala assim, olha, Márcia, né? E falou para o grupo, gente, vocês têm que procurar os vereadores, Tem que ir porque um a um, né? Para poder... porque é importante o povo participar, Uhum. porque os vereadores não conhecem o que acontece, porque eles têm que dar conta de tudo, Sim. né? Educação, economia, tudo, entendeu? Não Saúde, consegue, né? como que eles têm conhecimento? Não E, tem. e você, com toda essa sua experiência que você tem na área da educação, tanto como pesquisadora, como professora, o que você acha que poderia ser feito para a educação do Brasil dar esse up, dar essa levantada É, e resolver, né, todos esses problemas que você está falando, né, dos analfabetos funcionais. funcionais, né, que Pri- com a pandemia piorou mais ainda, né? Porque assim, tá dentro da minha pesquisa, né, eu comecei a entender o que é o tal método Paulo Freire, que é tão famoso, né? Uhum. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca Sim. tinha investigado o que Sei. era. Eu já ouvi falar também, mas eu não entendo. Quando eu cheguei e li, assim, ó, só li o livro mais famoso dele, né? A Sei. Pedagogia do Oprimido. Aham. Olha, eu passei mal. Passei mal. Falei assim, não acredito, isso não é possível, né? Porque
E para piorar, só o que eles defendem é um absurdo total, tá? Porque eles falam que opressão é o que importa, não é para ensinar, não é para ensinar. Como assim, gente? Então, não pode ter hierarquia entre professor e aluno. O aluno tem que fazer tudo o que ele quer e as pessoas têm que respeitá-lo. E uma das coisas que eu fiquei mais indignada, verdade não importa. Gente. Tá lá. Ou seja, eles querem retroceder mesmo. Não, e outra, tá? Com toda aquela pesquisa que eu fiz, e como aplico nas minhas aulas de piano, eu sei o que é quando a pessoa chega e tá sentindo, ou quando a pessoa está pensando, tudo tal. Porque a forma de tocar muda completamente. Né? E eu identifico lá. Né? Inclusive, tinha uma aluna que falava assim, não sei como a Márcia sabe que eu estou pensando. Já está lendo o pensamento, já, né? Mas eu falo, não, porque dá para perceber direitinho. E Então, quando eu comecei a pegar os dados da minha pesquisa, eu falei assim, putz, você sabe que esse método tem um potencial de idiotizar as pessoas? Mas eu acredito. Tá? Que, aliás, é o que está acontecendo, né? Sim, a gente vê, infelizmente. Né? A gente, assim como você, eu não sou muito político, não gosto muito de entrar nessa área. Eu também não. Mas a gente percebe que eles trabalham para cada vez tornar as pessoas em geral, né, a população, mais ignorante, menos crítica, porque assim fica muito mais fácil, né? Não, assim, tá? Quando você chega e você fala que não pode ensinar, o que você está fazendo? Você está negligenciando a parte racional, sabe, aquele rede neural central executivo relacionado com o raciocínio, tá? Quando você chega, você fala que existe uma opressão, tem uma carga emocional violenta. Sim. Tá? Então, quando você chega, você vê o que eles defendem, você vê que existe uma ativação muito forte na parte da emoção, lembra, quando tem uma ativação muito forte da emoção, você inibe. Inibe outro lado. Outro lado. E inibir não é você não usar. Sim. Você sabe, quando você chega, você não usa a mão. Sim. Outra coisa, você engessar e ficar meses... Sim, eu sei literalmente o que é isso. Né? O que acontece? Você perde o movimento, você perde a função. Entendeu? Atrofia. Pode atrofiar. Nossa, é muito sério isso. É sério. Por isso que a gente chega, a gente vê assim, jovens, que você chega e fala assim, pensa. Não consegue pensar. Eles não conseguem. Bom, eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem pensar, eles não conseguem ter senso crítico, né? Não, a gente vê tantas atrocidades que estão acontecendo, que a gente vê aí na internet, na televisão. Por quê? Porque as novas gerações, eles não têm senso crítico. Porque, assim, existem vários outros fatores, tá? Se eu começar a falar aqui, a gente fica até 3 horas. No mínimo, para começar, né? Mas, assim, só o fato desse método ser utilizado, a gente tem que tirar isso de qualquer jeito, pelo amor de Deus. E qual é o caminho? A gente está tentando buscar, né? Porque é algo bem complicado. E vocês têm um método já pronto ou... Não, é só colocar o que era usado há 40 anos atrás, né? 50 anos atrás. Que para mim funcionou, né? Bom, você funcionou... Bom, você é bem mais novo do que eu. Então... talvez não, hein? Né? Que funcionou para a gente, então... funcionou para a maioria das gerações, né? Pelo menos a gente sabe fazer conta, a gente sabe escrever direitinho. Tem senso. Tem senso, né? Porque há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o acesso à educação era mais difícil, mas a educação não era tão ruim. Não. Mas nós tínhamos toda uma questão de carência em todas as áreas, né? Que inibia uma boa parte, ou a maior parte da população, a educação, né? Por questão... muito jovem tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, essa coisa toda, né? Hoje tem muito mais facilidade, ou tem muito mais oferta, muitas escolas públicas. Não sei na sua época, mas na minha época, faculdade, você só tinha uma opção de faculdade pública. Aqui em São Paulo era a USP. Com você que vem de uma classe menos favorecida, você não teve
acesso às melhores escolas, ao melhor estudo, a sua possibilidade de chegar numa USP era infinitamente pequena, né? Então, a nossa possibilidade era o quê? Você trabalhar o mais cedo possível e custear a sua faculdade, os seus estudos, que foi o que eu fiz, né? Uhum. Hoje não, hoje você tem cursos técnicos gratuitos, você tem faculdades, você tem a facilidade, mas não tem a qualidade. Porque Então, a gente o que perdeu, né? o que me deixou totalmente indignada nesse trabalho todo, eu converso com muitos professores, né, do Brasil inteiro, sabe? E assim, casos de professor fala assim, ó, eu fui diretora e se a aluna escrevesse batata, B-A-T-T, tirando esses 2 As, ela não podia corrigir. Gente, Ela não podia estamos corrigir. fadados à ignorância. Aí, outro caso de uma professora que ela chegou e estava usando um método que em 6 meses alfabetizava a classe inteira. Aí você Método sabe o que mágico. acontece? Não, é normal. É Existe. normal? Método fônico, silábico, funciona muito Sim, bem. sim. Né? Eu lembro que primeiro ano, assim, todos os alunos saíam Sim, sabendo ler e lendo. escrever. Sim, lendo e escrevendo, Né? na primeira série. Então, agora, aí o que aconteceu com essa professora que usava o método fônico? Uhum. Né? Foi afastada. Por quê? Porque ela não podia usar um método que alfabetizasse em 6 meses. Tinha que usar o método que alfabetiza em 4 anos. E assim, não é um caso ou outro. Não, são muitos. Com São certeza. muitos, muitos, muitos. Então, no começo eu até ficava assim. Ah, mentira. Ah, não é mentira. Mas quando você chega, você conversa com Muita mais gente, de né? 100 pessoas, a descrição é a mesma? Você não tem como. E nós temos mais um problema, né? Hoje, o professor, ele só vai ser professor por vocação, porque já é uma classe que não é valorizada, né? E aí você, mesmo com a vocação, com toda essa dificuldade, como é que você faz? Você não pode fazer o que tem que fazer, né? Então, a gente tem que realmente lutar e lutar muito por isso. Porque eu observo essas últimas 2, 3 gerações, eu fico abismado. Eu fico abismado. Eles não sabem se comunicar, eles não sabem se expressar. Tem assuntos, eles são desligados do mundo. Por exemplo, esse assunto que a gente está conversando aqui, provavelmente, a maioria deles não, não tem discernimento, não tem a menor ideia do que nós estamos falando. Você sabe o que me chamou a atenção? Diga. Quando não tem aqueles vídeos dos universitários agredindo as pessoas porque são de direita ou coisa Sim. parecida, que fala alguma coisa que não é de acordo com o que eles defendem? Sim. Tá? Aí eu cheguei e fiquei observando esses vídeos e falei assim, gente, o comportamento deles é padrão. É igual. E agora não, né? É uma coisa que sempre existiu, mas está cada dia pior, é a violência dentro das próprias escolas com os professores, inclusive. Então, assim, tem amigos meus que falam assim, eu não morri por sorte. E agressão do próprio aluno. Sim. E o que acontece com o aluno que faz algo tão terrível como isso? Nada. No máximo, é transferido para uma outra escola, para o problema ir para outra escola. Só muda de lugar o problema, né? E eu vi recentemente a reportagem, vários professores estão com problemas de depressão, estão com pânico, né? Síndrome do pânico. Os professores estão doentes. E, inclusive, o índice de suicídio entre professores aumentou de uma forma assustadora também. Temos um caminho longo, hein, Márcia? Caminho longo. Gente, nem fala. Nem fala. Temos assim, porque eu falo, mesmo que vier um governante, né? Sério mesmo. Como a maioria, né? Eles são eleitos, os primeiros 4 anos, eles não fazem nada. Eles simplesmente se preparam para o próximo, para se reeleger. Infelizmente, a preocupação é a reeleição é se deles. reeleger. Então, aqueles 4 anos é só para fazer politicagem, é só para fazer propaganda,
é só para, sabe, fazer os esquemas para ele poder se reeleger. Aí talvez no segundo mandato, né, talvez ele faça alguma coisa. É porque assim... Isso é outra coisa que precisa mudar nesse país, que não tem como. Uhum. Né? É porque assim, né, uma das coisas que eu tô entendendo é que a gente trata os políticos como fossem umas pessoas, assim... De um nível mais intelectual, inclusive. autoridades. Autoridades. O que eu ouvi de autoridades, né? Uhum. E eu falo assim, não, mas eles não são autoridades. Eles são nossos funcionários, são Sim, funcionários exatamente. públicos. É a sociedade que paga o salário deles. Na minha opinião, tem um agravante, né? Eles não têm base, muitos deles não têm Não base tem, educacional, não não têm base tem, cultural, não não têm tem. base de conhecimento para estar lá. Então, porque assim, é o que esse vereador falou, né? A gente não tem como saber tudo, porque eles têm que Sim, decidir tudo, entendeu? Mas assim, tem pessoas que são sérias, que sim, buscam, tentam entender qual que seria a melhor opção, tudo tal, mas são raros, sim. infelizmente. Ultimamente eu tenho tido alguns contatos com alguns vereadores. Eu fico impressionado com a falta de qualificação, com a falta de conhecimento. Eles começam a falar coisas assim, sabe? Eu começo a ouvir, eu falo, como que uma pessoa, ele está no legislativo, como você vai ter no legislativo uma pessoa que não tem conhecimento das leis, não tem conhecimento do país, né, como cultura, como conhecimento, como que essas pessoas podem nos representar? Porque Exatamente. para você ser eleito, basta você ser Ter. maior de 18 anos, ser brasileiro, né, ou naturalizado E se você e tiver, alfabetizado só. e se você tiver muito dinheiro, você chega, você compra um monte de votos. É. Infelizmente, tem muitos Tem, eleitores que tem, vendem, tem, entendeu? tem. Então, a sociedade inteira é complicada. Eu tenho conhecido pessoas, assim, fantásticas, tá? Pessoas que estão se doando de uma forma, assim, indescritível. Que viajam, o Brasil inteiro para fazer audiência pública, que chegam, tiram do bolso, né, para pagar as passagens quando as pessoas não São os conseguem. verdadeiros cidadãos e São, brasileiros, né? são pessoas que chegam e vão lá buscar, correr atrás, lá, estudar. Assim, por isso que eu ainda acredito porque existem pessoas boas mesmo, Não, sim, tá? sim. Mas a maioria das pessoas são muito acomodadas. Mas o que que você ganha com isso? Imagina, né? Ah lá, você está tomando, você está Perdendo seu tempo. perdendo seu tempo, você está se arriscando, né? Porque hoje em dia, até você chegar e você falar a verdade, você corre risco, Corre o risco, com certeza. Corre risco mesmo. A gente tem que tomar cuidado. né? Então, a gente tem que tomar cuidado até no que a gente fala. Então, mas só que se a gente chegar e deixar, a gente vai perder Com tudo. as próximas gerações, né? A gente já está com um grande problema aí, né? Que é essa parte da tecnologia, né? Uhum, isso também Que influi. tá sem controle, né? Então, as pessoas, os jovens, as gerações estão se perdendo. Se Então, perdendo. eu acho que ainda há tempo, mas se a gente continuar negligenciando, Exatamente. nós E não vamos perder gerações, nós vamos o perder a futuro, identidade humana, o futuro, né? O futuro. Não né? vai ter Não futuro, vai né? ter futuro, porque vão ser um monte de idiotas úteis, Idiotas. Já que a né? gente ri, mas é sério o negócio, né? Muito, Muito muito sério. sério, Tá? tá? É assustador, de Hum. verdade. Márcia, foi muito bom conversar com você. Acho que você tem muito mais para nos falar. Espero que em breve a gente possa marcar Uhum, um outro encontro desse para a gente se aprofundar mais sim. nessas questões aí, principalmente nas questões da educação. Conte sempre com esse canal, Tá, tá? Para obrigada. a gente poder dar essa força, para a gente poder trabalhar nesse intuito que é uma das nossas preocupações, né? Tanto é, né, que eu trouxe essa coisa da ciência e da arte. A princípio eu pensei só na parte artística, eu falei, não, mas a gente precisa também fomentar a parte da educação, né, do conhecimento. A gente Com tem que, certeza. de alguma forma, despertar as pessoas
para a necessidade do aprendizado, do conhecimento, porque as gerações estão se perdendo. Então, nossos tataranetos vão encontrar o quê aqui, né? Porque assim, tá? Eu posso garantir que esse método, conhecido como método Paulo Freire, Uhum, ele idiotiza de verdade. eu A acredito. pessoa perde a capacidade de aprender, Sim. perde a capacidade de raciocinar, de analisar. Inclusive, todo o processo, um dia, se você quiser, eu posso até fazer explicação tal, Sim, né? Que essa rede neural, ela além de ser responsável pelo raciocínio, ele é responsável por inibição emocional, tá? Então, sabe a quantidade de jovens que depressão, estão que estão doentes, suicídios entre sem contar jovens, as coisas péssimas que eles estão fazendo, né? né? De Então, violentas e... isso por quê? Porque você perde o controle emocional. Esse método inibe também o controle atencional. Então a pessoa não consegue prestar atenção, Sim. E tá? não consegue aprender. E sabe aquele monte de gente tomando remédio para o TDAH, Uhum, né? Transtorno de déficit de atenção, sim. tarja preta, lá, e todo mundo dá mais remédio e fica, né? Olha um monte de zumbi. Então, e aí depois tem o controle comportamental, entendeu? Então a pessoa não sabe, sim, controlar. Ele quer fazer, E faz. aí daí que vem, eu sou um poste, eu sou um cachorro, eu sou uma samambaia ou coisa Gente, eu parecida. fiquei abismado quando eu vi isso. Eu fiquei abismado. Pessoas que dizem que se identificam com animais e se comportam como tal. Então, não, diz que a minha amiga estava contando que lá na Europa tem classes que tem que ter Um caixa de espaço. areia Gente, para as pessoas que se acham gato. Você realmente. acha um negócio assim absurdo? Não, absurdo é mais do que um absurdo. Isso é uma aberração. Total. É Então uma a gente tem que aberração. fazer alguma coisa, né? E a gente não pode naturalizar esse tipo de coisa, De porque jeito não nenhum. é normal. Não adianta as pessoas, não, todo mundo tem o direito de ser. Isso não é normal. Não é possível que isso não entre na cabeça da sociedade como um todo, que isso não é uma coisa normal. Mas você sabe, essa inibição dessa área faz com que a pessoa seja assim, não consiga entender. Não consiga entender. Ela acaba se identificando com algo que... Porque assim, quando você chega e só fica naquela parte da emoção, você só reage. Sim, Tá? Você não consegue processar as informações para chegar a você entender o que é, prever as consequências. dos atos, das ações. Eles perdem. Tá? Então, da mesma forma que quando a parte cerebral relacionada com a visão faz com que a pessoa se torne cega, Uhum. né? A pessoa não vai conseguir, literalmente, pensar, analisar e presta atenção. E pior que não é um fenômeno só nosso, brasileiro, né? É um Não, é fenômeno mundial, né? mundial. É um Porque fenômeno mundial. existe um grupo que provocou tudo isso aí. Sim. A gente já imagina qual é esse grupo, né? Com certeza não é dos menos favorecidos. Né? Não, de jeito nenhum. Então, Márcia, o que você pode dizer para as novas gerações, não só para as novas, para todas elas, né? Para ajudar a gente nessa empreitada tão difícil. Então, assim, eu gostaria de falar mais para os pais, né? Uhum. Porque, infelizmente, os jovens estão sendo já reféns. Já estão, eles, assim, tiveram uma condição onde que eles não têm forças, né? Aquelas pessoas que foram doutrinadas mesmo, não têm doutrinadas não, idiotizadas. Eles perdem essa capacidade de mudar o comportamento, tá? Então, os pais que percebem que os filhos não estão aprendendo a ler e escrever, não sabem fazer conta, tá? Estão começando a ter comportamento assim inadequado, tá? Preste atenção. Corra atrás. A gente está fazendo movimentos tem vários, assim, associações que a gente está trabalhando, tá? Por exemplo, Instituto Arpia com FENAPAZ, tem o DEX,
tem assim, movimentos de pais atentos, são vários guardiões da infância e juventude. E tenta entrar em associação. Por quê? Porque quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu fui na Câmara de Vereadores de Santo André, onde eu moro, né? E assim, eu conversava com o vereador, ele falava, interessante, mas não faziam nada. Tá? A hora que eu consegui entrar no Instituto Arpia, aí as portas se abriram. Se abriram. Tá? Por quê? Porque tem toda uma força, tem uma união, a gente não está sozinho. Então, a gente consegue juntar, né, pessoas que realmente estão interessadas em juntar conhecimentos, juntar ações. Aí a gente consegue ter força. Por isso que eu consegui, assim, conseguimos várias audiências públicas. Tá? E nós só temos que agradecer esse seu trabalho, que é voluntário, né? Temos que frisar isso, é um trabalho voluntário que a Márcia faz, né? Essa luta pela educação, trabalhando tanto, né? É voluntário. Né? E eu vou fazer a propaganda do meu livro. Isso. Tá? Que é o seguinte, esse livro, Música e Inteligência pela Neurociência, o que eu fiz? Eu peguei os dados do meu doutorado, coloquei, assim, descrevi como eu utilizo nas minhas aulas de piano. E, assim, posso garantir que o desempenho dos meus alunos melhoraram muito. Melhorou muito, né? Você recomenda esse livro para professores de música? De música. Porque, assim, eu acho que uma pessoa... Específica? Uma pessoa que não conhece música tenha um pouquinho de dificuldade de entender, né? Porque eu falo sobre notas, clave, figuras musicais, não sei o quê. E eu vou ganhar um exemplar e eu vou ler, claro. E depois eu quero saber, tá? Como estudante de música, né? Então vai ser útil para mim também. Porque eu acho muito importante conhecer também a neurociência, né? Estudar, é lógico, não precisa ser neurocientista, mas estudar um pouco. Aliás, estudar nunca é demais, né? Sim. Não importa o assunto. Estudar sempre vai te ajudar. Desenvolver a capacidade de conhecimento, de compreensão, de entender a lógica, né? Porque vocês tendo essas habilidades, você vai poder planejar um futuro melhor para você. E para todos, né? O socioconstrutivismo, né? O método Paulo Freire fala que realidade não importa. Se você não der valor à realidade, você vai... Todo mundo perdido, né? Então, como viver fora da realidade? Entendeu, né? Ignorar, né? Fala assim, não, mas eu realmente, de tudo que eu li, falei assim, aquilo que me deixa mais indignada, sabe? Márcia, nós só temos que agradecer, viu, a sua participação, o seu trabalho, o seu conhecimento, esse compartilhamento com a gente, né? E mais uma vez eu friso, conte com a gente, tá? Sim. Que a gente puder ajudar na divulgação desse trabalho, na luta, né? No sentido de elevar a nossa educação, de salvar os nossos jovens, pode contar com a gente. Viu? Vou contar e vou cobrar. Pode cobrar, conte e cobre. Tá? E, como sempre, não pode faltar, né? A gente vai mostrar também um pouquinho da arte da Márcia, né? Nós vamos colocar um pouco aí. Ela não é ficção, ela é pianista mesmo e é professora mesmo, e nós vamos mostrar um pouco sobre isso. Agradecer mais uma vez os nossos colaboradores, Criativa 3D e The Black Hair, que proporciona, que nos facilita e nos ajuda a manter esse trabalho aqui. E você que está aí nos assistindo, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho lá para receber o aviso dos próximos episódios. Nos ajude também a levar essa informação, a levar conhecimento, a levar esse trabalho para mais pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada. Viu? Muito obrigado mesmo. Foi excelente ter você aqui. Nossa, esperamos você numa próxima. Obrigada. Tá bom? Obrigada. A todos, muito obrigado.